quanto mais as pessoas souberem de negociação, melhor. Tanto do nosso lado quanto do outro lado. Porque é um mito, né? Quando a gente fala de negociação e as pessoas vão em curso, em workshops, falam, nossa, vou guardar isso pra mim, não vou contar pra ninguém e vou ser melhor negociador. E não. Se a outra parte souber tanto quanto você... É melhor. É melhor. Vocês vão conseguir negociar muito melhor e talvez chegar em resultados melhores pra ambos. É. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E esse é um episódio bem diferente, obviamente, a gente vai falar aqui de produto, de relações com stakeholders, mas o nosso tema principal hoje é negociação. E eu estou aqui com a nossa convidada especial do dia, que é a Gabriela Celidoni. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Mesa de Produto. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, a Gabriela, além de instrutora da PM3, tem uma jornada super bacana profissional, então eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco mais da sua trajetória e como que você foi parar nesse tema de negociação. Tá bom. Bom, eu sou advogada de formação e eu sempre atuei com contencioso, que é a parte de processos, né? E apesar de eu gostar muito de lidar com conflito, tinha algo paradoxal ali na minha prática que eu não gostava muito, que eu via o contencioso muito como uma briga entre advogados. E eu não entendia por que as pessoas não conversavam e não tentavam chegar a soluções que fossem melhores para os próprios clientes. E foi aí que eu encontrei os métodos consensuais que está a negociação, né? Dentre outros, mediação, desenho de sistema de disputas. São todas formas de resolver o conflito, mas por uma abordagem mais com a comunicação e mais com a negociação. Então, foi buscando resolver conflitos, que eu acho que é a minha aspiração de vida, né? Por isso que eu me tornei advogada, que eu encontrei a negociação e me apaixonei. Super bacana. E, assim, é um tema do qual eu gosto bastante, né? Então, eu já li alguns livros sobre o tema, fiz alguns cursos, fiz o seu curso, inclusive, aqui na PM3. E é um universo vasto, né? Acho que para quem nunca viu falar sobre negociação, pensa assim, negociação é, sei lá, você oferece uma coisa, outra parte oferece outra e vocês chegam num acordo. E é um negócio, obviamente, né? Tem toda uma ciência por trás disso, tem várias escolas, né? De negociação. Então... Para a gente se situar um pouco, se você puder trazer um pouco do terreno da negociação, você já até usou alguns termos aqui, né? Esses temas de disputa, alguns termos mais técnicos que a gente vai falar deles mais adiante. Mas como que é o cenário, assim, para quem quer estudar negociação, o que tem para estudar sobre o tema? Então, é engraçado, né? Quando eu começo a falar de negociação, eu sempre começo perguntando, você acha que você é um negociador? Porque muitas pessoas falam assim, eu não sou, né? E é um erro, né? Porque todos nós somos negociadores, a gente negocia todos os dias da nossa vida. Uhum. Mas não é isso que nos faz ser bons ou boas negociadores, né? Porque a negociação em si, ela é uma ciência, mas ela não é só uma ciência, né? Ela também é uma arte, que eu gosto de falar. Então, ela é uma ciência porque a gente tem vastos livros, a gente tem muita doutrina falando sobre a negociação e como que a gente deve negociar, mas também é uma arte porque a gente só aprende a negociar negociando, na prática, né? Então, eu vejo a negociação como, assim, é um campo infinito, você sempre vai conseguir melhorar. Ela é uma soft skills, né? É algo que a gente já nasce com ela, mas a gente precisa desenvolver ao longo da vida. E a gente só desenvolve estudando, obviamente, né? Tendo a teoria, a parte teórica de como funciona, mas prestando atenção nas nossas negociações, sabendo o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, como que a gente pode melhorar, o que funcionou, qual que era a pessoa que estava do outro lado da mesa, também é super importante. Então, como que as minhas características se adequam ou não com quem está do outro lado da mesa, como que eu devo me portar a depender de quem que eu estou negociando. Então, você vai abrindo o leque, você percebe que é uma ciência gigante, né? Uma arte muito grande. Nossa, e aí já tem uma diferença grande, assim, né? Para o nosso contexto para quem vive produto, por exemplo, trabalha com tecnologia, né? Eu imagino que no jurídico você negocia com uma outra parte e demora até você encontrar aquela outra parte de novo numa outra negociação, num outro processo. Enquanto a gente geralmente está negociando com um chefe, com alguém que a gente vê todo dia, né? Então, você perde um dia, você ganha no outro e você precisa ter um certo cultivo de longo prazo, né, de relacionamento. Acho até que te perguntaria sobre isso, assim... O que eu vejo, às vezes, é algumas pessoas terem medo de negociar por causa dessa questão, tipo, se eu negociar, isso pode comprometer o relacionamento que eu tenho com essa pessoa, se eu chegar, negociando, talvez de um jeito muito duro. E
é meio que mito isso, né, na verdade. E você tocou num ponto muito importante. Sempre que a gente fala de negociação, principalmente na área, né, assim, mais jurídica, sempre vem pergunta sobre blefe. Eu posso blefar em mesa de negociação? E um dos pontos mais importantes da negociação é a reputação. Porque a gente, por mais que no meio jurídico você não vai negociar com tanta frequência com as mesmas pessoas, ou às vezes você só vai negociar uma vez, a gente acaba se encontrando, ou alguém conhece alguém que vai falar. Então, às vezes casa com o que você está trazendo do universo dos produtos, que é uma coisa mais recorrente. E por que a reputação? Porque a reputação é um dos pilares para você conseguir um bom acordo. Se a pessoa sabe quem você é, confia em você, você já tem meio caminho andado para conseguir as informações que você precisa para fazer um bom acordo. Pelo contrário, se você não tem uma reputação, se a pessoa não confia em você, você não vai conseguir as informações que você precisa. Então, quanto mais relação você tem, e, obviamente, se você priorizar por essa sua reputação, né? Se você tiver uma boa reputação, facilita você conseguir negociar. Mas aí que tá, né? A negociação, ela não precisa ser agressiva. Ela pode ser algo conversado. É uma conversa, vem da comunicação, né? Que muitas vezes as pessoas confundem também. Acham que negociar é ir lá e brigar e impor a sua posição. E não, é uma busca de interesses. É isso que a gente tenta mudar, que é o que a escola de Harvard traz, né? Sair das posições e ir para os princípios, né? Quais são as bases para você negociar? Isso é super bacana. Eu tive... foi uma das escolas que eu vi, assim, estudando o tema. Obviamente, não com a profundidade que você conhece. Acho que vale trazer um pouco de qual que é essa abordagem de Harvard, né? Eles falam da melhor alternativa em caso de não acordo, né? Tem alguns termos técnicos. Mas o que é, na prática, negociar por princípio? Você consegue trazer algum exemplo, alguma coisa que tangibiliza? Então, tudo começou com uma mulher, né? Eu gosto de trazer ela, porque as pessoas falam, Harvard, pensa já no pessoal de Harvard. Mas tudo começou com uma mulher, que ela chama Mary Parker Follett, e ela veio muito antes do pessoal de Harvard. Ela estudava em Harvard, mas na época que ela estudava, ela nem podia ir para a universidade mesmo. Ela estudava como se fosse uma academia à parte ali, que ficava próximo de Harvard. Por ser mulher. Por ser mulher. Naquela época não podia as mulheres irem para a universidade. E aí, ela foi a primeira pessoa a pensar na negociação como algo integrativo. E não mais para eu ganhar, você tem que perder, e para você ganhar, eu tenho que perder. Ela começou a ver a negociação como um jogo em que fosse possível montar soluções em que todos saíssem razoavelmente satisfeitos. E tudo isso com pesquisas empíricas e entendendo o campo mesmo. E foi com base nessas pesquisas que Harvard começou a estudar e sair do que eles chamaram de posições e ir para princípios, né? Então, eles trazem a teoria deles em 4 grandes princípios. Que pessoas são diferentes de problema, que a gente tem que focar nos interesses e não nas posições, que a gente tem que investir em critérios objetivos e que a gente tem que encontrar o nosso melhor caminho, né? Nosso melhor acordo fora da mesa, que é o BATNA que você trouxe. E por que isso é super importante? Porque muitas vezes as pessoas chegam na mesa de negociação sem saber o que elas têm fora da mesa. E aí elas fazem um acordo ali que talvez é pior da alternativa que elas tinham fora da mesa. Então, o BATNA, que é você saber o que você tem fora da mesa, ele te ajuda a ter uma estratégia negocial mais assertiva na mesa. Tipo, por isso que é super importante. Não posso aceitar menos do que isso, né? Exatamente. Isso eu já tenho. E acontece muito, assim, muito... Quando a gente fala, imagina, não ia aceitar uma coisa que eu já tinha. Mas por as pessoas não saberem, não se prepararem, às vezes elas acabam aceitando. No calor do momento ali, né? Enfim, ou pela raiva, pelas emoções que surgiram. Muitas pessoas falam, não, eu só quero acabar com isso. Então, eu vou aceitar o que tiver. Tem esse outro ponto, né? A gente, às vezes, acha que negociação é uma coisa super racional, mas é um negócio muito emocional, né? Assim, a pessoa acaba tomando, literalmente, uma decisão contrária a ela mesma por uma questão emocional, de raiva, né? Tem esse lado do estudo também, de negociação? Você acaba se dedicando a isso também? Super. Assim, acho que quando você estuda a negociação, você estuda o humano em si, né? Que eu acho que faz até uma interface muito grande com a própria psicologia, assim, para você entender da onde que ele tá vindo, da onde que tá vindo aquela tomada de decisão. Porque você só consegue... A ideia é você entender... sem os seus vieses, né? Porque a gente já vai com os nossos pré-conceitos do que a gente acha, por que a pessoa está agindo da forma como ela está agindo. E o que os métodos de negociação falam é para você virar essa chave, né? Parar de ter certeza, ter a curiosidade de entender de onde que ela está vindo. Porque só assim você consegue entender as emoções, você consegue entender de onde que aquela pessoa veio, por que a tomada de decisão dela é de um jeito ou de outro. E aí, entendendo esse contexto inteiro, você
tendo já se preparado, você consegue alinhar para aquele objetivo que você deseja. Então, eles falam assim que a negociação é uma conversa difícil, né? E aí, a conversa difícil, na verdade, são 3 conversas, sempre. Uma sobre quem tá certo, quem tá errado, né? Que começa por aí, eu tô certo, você tá errado. Depois sobre identidade e depois sobre emoção. Então, identidade e emoção tá sempre permeando as negociações. Seria a mesma coisa que a gente falar, eu vou numa ópera e não tem música. Seria uma negociação sem emoção. Sempre tem emoção. E como é que a gente faz para descobrir mais sobre a pessoa? Porque nem sempre, né, pegar um exemplo super prático, que acho que quem está ouvindo a gente deve ter passado por isso milhões de vezes, negociação salarial, por exemplo. Você está lá no final de um processo seletivo negociando... Geralmente é até desproporcional, porque é uma pessoa negociando com uma empresa que geralmente já tem uma política, já tem uma faixa possível e tal, não sei o que lá. Dá para conseguir mais, não dá para conseguir mais. Como é que você faz para... que dica que você daria assim? Pô, eu quero saber mais para entender se eu consigo um melhor acordo, se eu consigo alguma coisa melhor que isso. Acho que a dica de ouro é preparação. Sim, antes de você sentar na mesa, você tem que estar muito preparado para o que vai acontecer, né? Não deixar para acontecer na hora, ali no improviso. Então, se preparar antes, o que você pode fazer numa situação como essa, né? De uma negociação salarial? Primeiro, entender com quem você vai negociar. Então, quem é essa pessoa, né? Qual é a força que essa pessoa tem ali na empresa, se ela tem algum poder de mando, se ela não tem, se ela depende de outra pessoa, porque isso também faz diferença. Porque às vezes a gente está negociando com quem não tem a caneta na mão, né? Então, saber qual que é a pessoa que você está negociando. Depois, pensar qual que é a sua melhor alternativa. Então, o que você tem se você não conseguir chegar naquele acordo? Porque aí, você sabendo o que você tem, você sabe qual que é o seu pior e qual que é o seu melhor cenário. E aí, dentro do seu pior e do seu melhor cenário, você consegue negociar naquele âmbito. E aí, como que você descobre tudo isso da outra pessoa, né? Qual que é o melhor cenário dela, o pior, e o que ela tem fora da mesa? Com as perguntas durante a negociação. Então, se preparar também antes, quais perguntas você tem que fazer para adquirir essas informações. Informação é assim... é o que mais importa, né? Então, como conseguir essas informações? Que nunca são perguntas diretas, né? Eu não vou chegar numa negociação e falar, qual que é a faixa salarial que vocês têm, né? Geralmente não, porque é que a gente chama que essas perguntas diretas são perguntas fechadas, né? De sim ou não, uma resposta certa, assim. Às vezes, quando você faz uma pergunta direta, pode soar mais agressivo, e aí a pessoa se retrai e não vai te dar a resposta que você quer. Então, o ideal é você fazer perguntas abertas, que são aquelas perguntas que faz com que a pessoa discorra sobre aquilo que você está falando. Porque aí você vai conseguindo captar as informações. E tudo isso com muita escutativa, né? Prestando muita atenção, tendo muito foco naquilo que você está falando. Porque aí você vai criando toda aquela gama que você precisa para montar esse seu mapa da negociação, que a gente chama. Uma pergunta aberta seria o quê? Como que está o momento financeiro da empresa? Exato. Perguntar de faixa salarial. Exato. Né? Sei lá, vocês têm contratado bastante gente, tem bastante vaga aberta. Isso é informação que você tem no site. Às vezes você tem todas as vagas abertas ali, né? Alguma coisa assim. Isso dá uma noção melhor pra gente disso, né? De se a empresa está numa situação melhor ou pior. Eu gostei muito, estava comentando com você, né, que eu li o livro do Chris Voss lá, o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, e ele fala bastante dessa questão da pergunta aberta, de perguntar para outra parte, e como você espera que eu faça isso? Tipo, e deixar a outra parte discorrer, né? Isso funciona mesmo, assim? Funciona, é que a gente chama de agente de realidade, né? O Chris Voss, ele fez Harvard, né? Você deve ter visto, mas ele tem alguns posicionamentos que são meio contrários a Harvard, o que é legal, porque eu acho que te dá uma riqueza maior de ferramentas para você usar na negociação. Porque às vezes você está negociando com uma pessoa que vai funcionar muito bem as ferramentas que Harvard traz, e às vezes você vai precisar de algumas ferramentas que o Chris Voss traz. Por exemplo, uma das ferramentas que ele traz, que é o modelo de Ackermann, que eu adoro, que é uma forma de você ir subindo ou descendo as propostas, né? Super interessante. Mas isso que você me trouxe, né, de você perguntar como que é viável, a gente chama de agente de realidade. Ao invés de você falar, por exemplo, não vou aceitar essa sua proposta, é um absurdo isso que você está falando, né, que você já fecha uma porta, você fala, bom, interessante, mas como que isso vai funcionar na prática? Porque você sabe que na prática não vai dar certo, você sabe que vai ter elementos ali que não vão funcionar. Então, você induz a pessoa para um caminho, induz no bom sentido, né, você encaminha ali na sua estratégia para que ela própria entenda que aquela não é uma opção viável. E aí você vai construindo essa comunicação sem ser agressivo, né? Sem ser bélico.
Sabe que eu trabalhei com um CTO, né, um diretor de tecnologia, que ele fazia isso muito com os liderados. Assim, o liderado às vezes trazia, não, vou resolver dessa forma. E aí você via que ele fazia aquela cara de assim, isso não vai dar certo. Mas ele não falava. Ele falava, tá, e como é que você resolve se tal coisa acontecer? Aí você via a pessoa, tipo, não pensei nisso, sabe? Você, não sei, não cheguei nesse ponto ainda, né? Como ela veio trazer uma solução que na cabeça dela estava pronta e de repente ela descobriu que aquela solução não estava mais pronta. É Sócrates, né? A gente só tá repetindo o que já faziam, né, lá atrás. Como você acha que seria isso e a pessoa vê que ela não sabe nada, né? Ou não sabe nada assim, que ela não pensou naquele ponto. Exato. E isso é uma coisa que eu procuro usar também, às vezes, né? A gente recebe muita ideia no ambiente principalmente a gente de produto, todo mundo adora dar ideia para o gerente de produto. Fala, por que a gente não faz tal funcionalidade? Por que não muda a cor desse botão, troca ele de lugar? Fala, mas que resultado você acha que isso você poderia trazer? E aí você vê que a pessoa, tipo, não, acho que ia ficar mais bonito. Você fala, não, mas você acha que isso, resultado financeiro, assim, você acha que isso impactaria? Não acho. Aí a pessoa já deu a resposta, né? Tipo, não faça, porque não vai impactar em nada, né? Mas é super importante, até você trazendo essa questão, por exemplo, porque uma das grandes formas de você criar opções, né, na negociação e para uma área de produtos é o que a gente chama de brainstorming, né, da criação de ideias. E você só cria ideias se você não estiver julgando, né? Julgamento e criação não conseguem andar junto. Então, você dá abertura para a pessoa pensar, ao invés de falar, não vou fazer isso porque é só uma questão lá de ficar mais bonito, ajuda ela a continuar nesse fomento de ideias. Você não inibe, né, a criação, que é algo positivo para as empresas, mas você também consegue fazer a triagem daquilo que realmente é viável ou não. Então, é uma técnica de negociação que ajuda até no desenvolvimento da própria empresa. E aí, pegando carona nisso, assim, e quando existe uma diferença de poder, assim, né? Porque a gente está assumindo que uma negociação, principalmente jurídica, é um advogado de uma parte, um escritório de advocacia das duas partes, e existe um certo nivelamento, mas tem um juiz ali que tem mais poder que vocês todos, né? E como é que a gente negocia quando tem essa relação de desvantagem de poder? É super difícil, assim, o que a gente fala é... Porque as pessoas falam, tá bom, mas e quando fizer isso como se tivesse uma solução mágica? Lógico. Não tem, não tem né? bala de prata, né? No universo jurídico, o que a gente tenta fazer é sempre equilibrar esses poderes. Então, por exemplo, se você está negociando com uma grande empresa ou litigando mesmo com uma grande empresa, o juiz vai tentar fazer esse equilíbrio para que vocês tenham ali uma paridade de armas. Tá. Num mundo corporativo, né, que você está negociando com o seu chefe, não adianta você querer, né, não, chama alguém para eu ter a mesma paridade de armas. Não vai ter, tem uma hierarquia ali que precisa ser seguida. Mas aí tem uma técnica até do livro do pessoal de Harvard que eles chamam que é a técnica do jiu-jitsu, né? Um nome bem brega, mas eu acho interessante, porque eles falam, usa a força do outro contra o outro. Então, se ele vier falar sobre você e sobre como, por exemplo, vamos pegar a ideia do salário de novo. Então, você está lá negociando o salário com o seu chefe. E ele fala, não, você não merece. Ele está trazendo para você. Como que você volta isso? Você traz essa força para ele. Então, mas o que eu poderia fazer para merecer? Então, o que falta aqui que eu, então, teria direito a um salário melhor? Então, você consegue, usando da comunicação e da forma como você traz, sem se opor, sem ficar uma pessoa muito ali... né, em uma situação chata com o seu próprio chefe, mas usando de ferramentas que você consiga, às vezes, reverter essa situação e trazer para uma conversa. Né? Se você consegue pôr a pessoa numa conversa, aí talvez você consiga equilibrar melhor. Mas sempre vai ter uma dificuldade maior quando a gente está falando de desequilíbrio de poderes. Sim. E pega no emocional, né? Porque, assim... Super. Uma coisa eu perguntava, você é minha chefe, eu falo, o que eu poderia fazer para merecer? E outra coisa eu falo, mas o que eu poderia fazer para merecer? Exato. Sabe? Com aquela cara fechada, tipo, não, questionando, tipo, óbvio, você fala, não, mas eu fiz a pergunta lá que a Gabriela indicou, eu perguntei do jeito que ela falou. Não, você não perguntou do mesmo jeito. E acho que esse controle emocional, né, é uma coisa que eu admiro muito no mundo jurídico, porque, assim, eu jamais conseguiria, né? Às vezes você vê ali, cara, tem uma baita injustiça acontecendo e vocês estão ali super mantendo a postura. Muita prática. Meritíssimo. Eu pensando, cara, não chamaria nem de meritíssimo. Você não aguentaria nem isso. O que vocês fazem? É terapia? Não, eu acho que é muito interessante isso, porque, assim, sempre vai haver desequilíbrio. Sempre. Pode ser para o advogado, pode ser para o cliente, pode ser no mundo corporativo. A gente se desequilibra porque são questões, são conversas que mexem com
como a gente se vê, né? Então, por exemplo, um chefe seu falar, não, você não merece, é muito difícil, porque mexe ali com a sua questão de competência, que é uma questão de identidade, como você se vê como competente. Como alguém vai falar que você não é competente? Então, a ideia é saber que vai haver o desequilíbrio, mas que você tem que se reequilibrar, e aí talvez toma um café, dá uma pausa, mas se reequilibra, né? Não deixa aquela emoção tomar conta de você. E entende que às vezes não é sobre você, pessoa, é sobre uma questão pontual do que vocês estão falando. Então, tenta reformular aquilo dentro de você para que você consiga seguir na linha que você está seguindo. Mas assim, é imprescindível que terão esses desequilíbrios. Então, a ideia é trabalhar com esses desequilíbrios para você voltar equilibrado de novo, né? Uma vez que você desequilibrou e aí jogou tudo para fora, aí acabou a negociação. Tem que construir tudo de novo. Construir tudo de novo. Engraçado que eu já tive algumas vezes na outra parte, assim, como líder, vendo, às vezes, liderado vir pedir alguma coisa, não necessariamente salário, mas, assim, você vê que a pessoa não se preparou, que ela tá super emocional, e eu penso, cara, não tem como, assim, não tem como. E aí também exige de mim uma postura, né, você já deve ter visto isso, já deve ter vivido isso também. Você vê que o outro lado tá completamente despreparado. Não sei se no caso do jurídico dá aquela vontade assim, se ele tá despreparado, eu vou ganhar tudo que eu puder ganhar aqui. Mas... depende do lado que você tá, né, assim. E sim, é uma janela de oportunidade. Se você vê que a outra pessoa tá entrando muito no emocional e tá se desequilibrando, você só deixa, né? Se você tá do outro lado. O que é ruim para ela, né? O que a gente estava até falando, assim, às vezes os advogados até escrevendo, eles se perdem, né, na emoção. E aí colocam umas coisas agressivas que não tem necessidade, né? Toma para si algo que não era para ser. Vários casos, assim, como eu tenho essa tendência de tentar resolver no campo de consensuais, muitos dos casos que chegam para mim são casos que estão ali numa briga homérica no processo, e aí chega um determinado ponto que eles falam, não aguento mais brigar. E aí eles me procuram, tem alguma coisa que eu posso fazer? E tem diversas, né? E aí, quando a gente senta para conversar, você vê que tudo aquilo era uma emoção que não tinha sido endereçada, era alguma coisa que a pessoa queria ter falado para a outra ter escutado. Até a gente fala, né, que a questão de empatia, né, não importa muito se você realmente vai concordar. Se a pessoa sentir que você escutou ela, já para ela vale, assim. As pesquisas mostram que é mais importante para uma pessoa entender que ela foi escutada do que, de fato, que você concordou com a opinião dela. Porque muitas vezes você não vai concordar mesmo, vocês estão em lados opostos. Mas ter esse jogo de cintura, né, saber conversar, faz muita diferença. E entra o lance que você falou no começo da reputação, né? Assim, se a pessoa não conseguiu controlar o emocional e aí você vai lá e se aproveita disso, você está acumulando para sua reputação. Lógico. Assim, agora você é visto como uma pessoa que se aproveita do momento de fraqueza dos outros. E isso pega mal, assim, né? De certa forma. Lógico. Né? E acho que no contexto empresarial também. Eu queria entrar nesse lance da reputação... Porque acho que tem uma outra compreensão comum, assim, né, que eu vejo no corporativo de tech, assim, das empresas. Eu nem sei, eu ia dizer que é um mito, eu nem sei dizer se é um mito mesmo. Mas é o mito de que essa pessoa que é mais dura de negociação, assim, né, que joga pesado, que vai até o fim, ela até adquire essa reputação, realmente. E as pessoas até pensam assim, não gosto de negociar com ela, não quero negociar com ela. Mas talvez essa reputação, às vezes, faça com que ela até ganhe mais, porque a pessoa desiste. Né? A pessoa fala, já sei que vai ser difícil, eu não vou nem negociar, porque eu sei que essa pessoa joga super duro. E aí ela começa a falar, você fala, você já concorda, né? Mas também não é legal isso, né? Então, até que ponto essa reputação existe, mas ela também, às vezes, ela é benéfica. A pessoa tem muito benefício em ser essa pessoa vista como um linha dura, assim, né? Ou você acha que é mito? Não. Não, é muita verdade. Isso ganha assim. jogo mesmo. Muito. Infelizmente. Sim, eu até te diria que os melhores negociadores são negociadores do estilo hard, que são aqueles que jogam lá em cima, que ancoram lá embaixo, né? Porque eles já têm essa característica própria deles de ser muito duro na negociação. E, geralmente, quando essas pessoas negociam com pessoas mais maleáveis, que estão mais preocupadas com a relação, por exemplo, elas ganham. Porque a outra vai focar muito na relação e ele vai ficar na posição que ele quer e vai acabar ganhando. O ponto é você ser os dois. Você não ser nenhum nem o outro. Então, você saber ser essa pessoa dura e firme... Quando você estiver falando dos seus princípios, daquilo que realmente te interessa e que você não pode abrir mão,
mas ter essa maleabilidade com a relação, com a pessoa que está do outro lado. Se você souber equilibrar esses dois, aí você negocia com qualquer pessoa. Então, a ideia não é ficar polarizado, né? Ah, não, eu sou muito boazinha, então eu só vou saber negociar no soft. Não. É possível você manter ali firme nos seus princípios, porque você consegue trazer elementos, que é o que a gente chama de critérios objetivos, né? São elementos que alicerçam a sua posição e que você consegue se manter firme, porque você tem um racional por trás daquele argumento. Agora, não necessariamente você precisa ser duro quando você estiver falando com a pessoa. Com a pessoa, você pode ter toda essa maleabilidade, ter a empatia, ter a comunicação, porque aí você agrega dos dois mundos. E aí você não fica na mão se você estiver negociando com uma pessoa muito dura, né? Nem com receio, que é o que você trouxe, né? Muitas vezes você tem medo de negociar, porque a pessoa é muito agressiva, porque você se sente mal. Então, se você já sabe que a pessoa é agressiva, e aí vai ter os desequilíbrios que a gente estava falando anteriormente, se prepara para esses desequilíbrios e para os reequilíbrios. E às vezes até falando diretamente, olha, o jeito como você falou aqui me fez me sentir de tal forma, então eu preciso de um tempo para me voltar, para me reequilibrar. Não tem nada de ruim, né? Nada de fraco nisso. Às vezes é melhor você falar isso e dar uma pausa do que seguir na negociação se atropelando e se deixando levar pela emoção. A pressa acaba com tudo, realmente, né, na negociação. É até legal que, como está mais recente a leitura do livro do Chris Voss, né, ele fala do prazo, né, que é importante você ter um prazo de decisão, porque isso força você a ser criativo e chegar numa decisão. Assim, você não pode falar, não, a gente pode negociar para sempre aqui. E a tendência é aquilo não chegar num ponto legal, né? Mas acho que isso que você falou é super bacana, assim, tipo, de não ter pressa, de assim, pô, vamos dar um tempo nessa conversa e a gente volta nela depois. E às vezes a pessoa que é mais dura do outro lado vai falar assim, não, vamos decidir agora. Só que assim... Que às vezes é até uma estratégia, né? A estratégia é tipo, não, vamos decidir agora porque eu quero que você... Eu tô vendo que você tá numa desvantagem emocional e eu quero que você decida nessa desvantagem emocional, né? Só que às vezes é isso, às vezes assim, não, eu não vou decidir agora porque... corre o risco de eu decidir alguma coisa agora que eu não vou cumprir depois. Ou me arrepender, né? Que eu vou me arrepender. Vou ter que cumprir, porque assinei o contrato, mas vou me arrepender amargamente. E acho que isso é super difícil de falar, se preparar e tudo mais, mas acho que é um preparo emocional, ou é um preparo técnico mesmo. Não, vou listar aqui as coisas que a pessoa pode falar e tal. São as duas coisas, porque sempre que a gente está falando de negociação, tem pessoas envolvidas, né? Por mais que você esteja representando empresas, por mais que seja um produto em jogo, quem está por trás é uma pessoa, né? Então, são sempre as duas coisas. É você ter a teoria da negociação, como que você tem que fazer, quais são as perguntas, o que dá para melhorar aqui, qual a estratégia e tudo mais, mas... se conhecer é fundamental, assim, saber quais são os gatilhos que mais te desequilibram. Se a pessoa fala isso, é uma coisa que me pega muito. Então, se eu sei já disso, como que eu posso me reequilibrar? É super importante você ter esse autoconhecimento. Eu diria que até é uma das grandes diferenças para quem se destaca mais como negociador. Porque é naquela história. Quem consegue se reequilibrar mais rápido para seguir na sua estratégia? Você acha que é um negócio natural ou que dá para aprender? Assim, tipo, não, tem a pessoa que nasceu para negociar... Eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade, até, assim, pessoas que se desequilibram menos, digamos, né? Então, são mais racionais, as pessoas mais racionais tendem a não ser tão afetadas pelo lado emocional. Então, a pessoa pode ser dura e falar o que for e ela tá bem, porque ela não liga tanto. Então, e quem já é mais sensível, mais emocional, vai ligar mais. Então, acho que tem características físicas que ajudam. Mas acho que todo mundo pode se tornar o melhor negociador possível dentro das suas características. Mas, como eu disse, é uma prática, né? Não é assim, nasci ou não nasci, né? Tenho ou não tenho. Você pode ir se desenvolvendo ao longo da vida. Mas, por exemplo, se você hoje contrata pessoas para o seu time, assim, você acha que você procura mais a pessoa que, não, essa aqui nasceu para isso, ou mais o esforço, a pessoa... Vou até reformular, assim, do que você vê de prática. Aquela pessoa que já nasceu com mais esse controle, ou aquela pessoa que leu todos os livros bonitinho, que fez a lição de casa, que se esforça, você acha que... Eu acho que às vezes você precisa dos dois, sabe? A gente tem advogado no escritório que eu falo que é advogado pitbull, assim, que é aquele advogado que vai brigar até a última gota. E às vezes você precisa de um desse junto com alguém que é mais tranquilo. Que é a história do policial bom, policial ruim. Funciona isso, funciona funciona muito, assim. Funciona... Tem filme, mas é real, né? Não, funciona demais. Porque, às vezes, você precisa desse equilíbrio. Então, um vai e joga lá embaixo, o outro vem e fala, não, calma, olha, vamos tentar de outro jeito e tudo mais.
Eu acho que depende muito, assim, né? Em equipe, você precisa de todas as características. Óbvio que quanto mais as pessoas souberem de negociação, melhor. Tanto do nosso lado quanto do outro lado. Porque é um mito, né? Quando a gente fala de negociação e as pessoas vão em curso, em workshops, falam, nossa, vou guardar isso pra mim, não vou contar pra ninguém e vou ser melhor negociador. E não. Se a outra parte souber tanto quanto você... É melhor. É melhor. Vocês vão conseguir negociar muito melhor e talvez chegar em resultados melhores para ambos. Não é mais fácil ela não saber nada sem enganar ela? Não, pior que não. Porque às vezes, vamos supor, você está negociando com uma pessoa que não sabe nada. Então, qual que é a principal tendência? A retenção de informação. Porque ela vai... não, tô com medo, porque se eu falar isso, vai usar contra mim, então não vou falar e tudo mais. Se você não tem informação, você pode até chegar num acordo. Mas talvez não era o melhor acordo que vocês podiam ter chegado. Agora, para ambas as partes. Para ambas as partes. Agora, se as pessoas trocam informação, e às vezes não só a informação daquele conflito, mas do que tem ali em volta, você consegue construir com coisas que estão em volta. Então, se ambas as partes souberem da importância de informação, e óbvio, né, não sendo ingênuo, tem informação que você deve passar, tem informação que você não deve passar, senão você acaba sendo explorado. Mas se ambas as partes entendem isso e sabem quais informações são interessantes passar no decorrer da conversa, né, assim que a conversa vai se desenvolvendo, vocês podem chegar em soluções que vocês nunca chegariam se a pessoa não soubesse negociar. Muito bacana. Eu vou até voltar no lance do policial bom, policial ruim, que eu tinha uma outra pergunta para fazer sobre isso. O quanto que isso não é manipulação, assim, as pessoas não podem sentir... Tanto quem está aplicando, às vezes... Falo mais da pessoa que é mais soft, que é mais leve de negociação. A pessoa que é mais hard, ela não liga geralmente para isso. Mas acho que o que eu vejo muitas vezes conversando com as pessoas é assim, eu tenho dificuldade de usar isso porque parece que eu estou manipulando a pessoa, parece que eu estou enganando ela. E não é, né? É o que você falou, se o conhecimento estiver nivelado... Eu acho que assim, não chegaria a ser uma manipulação, porque é como a pessoa realmente negocia, né? Ela está acreditando naquilo. E até um ponto importante, assim, as pesquisas mostram que a gente... A maioria de nós tem dificuldade de saber quando uma pessoa está falando a verdade ou a mentira. A gente não é muito bom em detectar mentiras. Mas a gente é muito bom em detectar a emoção. Então, se a pessoa está forjando uma emoção... Então, por exemplo, está negociando e está fingindo que é muito duro, mas na verdade não é, a gente saca muito rápido. Então, não adianta você tentar manipular nesse sentido. Agora, se você tiver perfis ali diferentes negociando... que estão atendendo genuinamente ao que eles acreditam e o que eles são, isso funciona como uma estratégia. E não necessariamente é uma manipulação da outra parte, né? Acho que a gente aprende isso desde criança, né? Sabe o que vai pedir pro pai, o que vai pedir pra mãe. Assim. Isso aqui meu pai não vai deixar, mas a minha mãe vai, né? Então, você vai no policial bom ali do momento. E eu vejo... Eu tenho 2 filhos, assim. Eu vejo já... Eles são pequenos, têm 5, 8 anos. Mas já tem negociação desde agora, assim. Sim. Barganha, principalmente, né? Tipo, se eu fizer isso, se você fizer isso, eu faço tal coisa. Não é uma negociação tão... Não, e aí é um ponto, né? Eu tenho uma filha de 3. E assim, é muita ameaça, né? Na verdade, no cru, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. E isso numa mesa de negociação é péssimo, né? Eu sei. É péssimo, porque a partir do momento que você faz uma ameaça, você pode fechar totalmente a porta, né? Pode estar indo bem a partir de... Tem uma ameaça, a pessoa fala, bom, então com você eu não negocio mais. Olha, se você que é profissional faz isso, eu me sinto menos... Não, mas às vezes quando a gente faz em casa, eu falo, nossa, olha... Usei a pior carta que eu podia. Espera ela crescer um pouco que eu perdi esse argumento. Eu uso, às vezes, eu penso, nossa, acho que eu não devia ter feito isso, estou criando uma pessoa que vai ter traumas depois. Mas é isso, acho que, bom, como adulto pega super mal, claro. Super, né? Não é algo que a gente recomenda, assim. Que eu acho que acaba... É aquele tiro que sai pela culatra, sabe? E tem... Qual que é o cenário mais difícil? Assim, a gente falou de desequilíbrio de poder, a gente falou de algumas coisas que dificultam a coisa, mas na sua opinião pessoal mesmo, qual que é o cenário mais difícil de negociação? Puxa, eu acho, assim, eu sempre pergunto, né? Qual foi a negociação mais difícil que você já fez? E sempre me vem uma na cabeça em que eu estava negociando com uma parte e tinha um terceiro nessa negociação que tinha muito poder sobre ambas as partes, mas que não estava necessariamente na negociação. Então, era alguém que as partes tinham que se recorrer
mas não era alguém que estava na mesa negociando. E eu acho que, para mim, essa dinâmica é a mais difícil, porque, na verdade, você está negociando e você não consegue acessar a pessoa que realmente tem o poder final. Então, você pode combinar várias coisas aqui, mas que vão ser validadas e, às vezes, não vai funcionar, porque... E o ideal é que todo mundo esteja na mesa, né? Que você consiga negociar com todo mundo ali. Isso é uma coisa que acontece muito. Não necessariamente você vai estar conseguindo negociar com quem tem a palavra final. Então, acho que a sutileza de você entender quando você está numa negociação dessa e quais as formas, que é até uma coisa que o Chris Voss fala, né? Que sim não é nada assim como. Não adianta as pessoas falarem sim se elas não vão conseguir cumprir. Às vezes é só para encerrar a discussão e sair dali, né? Exatamente. Então, quando você tem essa dinâmica de poder que não necessariamente está na mesa, isso se agrava mais ainda. Então, ter essa sensibilidade de como que você consegue construir um acordo que bata lá, volte e funcione, sabe? Isso é muito comum no corporativo, assim. Porque várias vezes eu me vi negociando com pares e tem um chefe em comum ali, uma terceira parte, que assim... Você tá ali negociando e aí você pensa assim, a bem da verdade, não importa o que a gente decidir aqui, porque a hora que a gente levar pro chefe, vai ser o que ele falar, entende? Exato. E só que nem sempre, assim, você fala, é legal ter essa parte presente na negociação, mas às vezes a agenda dessa pessoa é difícil, ela é inacessível e tudo mais. E fica aquela coisa de duas partes não tentando chegar ao melhor acordo, mas assim, o que será que vai ser aprovado por essa terceira parte, né? E é horrível, assim, não tem... Não, e assim, você perde muito tempo nisso, né? Talvez, assim, a dica que eu dou é tentar fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, a gente negocia muito para o cliente, né? Então, você está representando o cliente, você vai e você negocia, e não necessariamente o cliente está junto com você, né? Dependendo dos casos. Então, o que a gente faz é sempre estar muito alinhado com o cliente antes de ir para a mesa de negociação. Então, apesar da palavra final não ser nossa, né? Você vai ter que ter... Vai ter que ser balizado depois... Você já tem mais ou menos umas diretrizes do que você pode e não pode. Então, acho que se você está na posição de estar representando alguém, seja numa empresa, né? Você está ali, você é chefe, mas tem alguém acima de você que depois você vai ter que prestar contas. Saber quem que é essa pessoa, o que ela aceitaria, o que ela não aceitaria. Porque muitas vezes pode até ser algo perigoso você fazer uma negociação até reputacional, né? Falar, não, vou conseguir isso. E aí você não consegue, né? Então, acho que ter essa... É sempre um jogo e um metajogo a negociação, né? São sempre dois jogos acontecendo ao mesmo tempo. Então, saber linkar isso é muito importante. Nossa, é super difícil. Você estava falando, me vieram várias imagens aqui de situações reais pelas quais eu passei. Assim, empresas, por exemplo, onde o dono às vezes falava assim, eu quero tal coisa e sumia. E assim, aí ficava todo mundo tentando decodificar o que significava aquilo na cabeça dele, o que ele ia aprovar e tal, não sei o que lá. E aí muitas vezes levava e falava, não é isso. Só que até levar, tinha rolado muita negociação entre várias partes, assim, não, então vamos desenhar dessa forma, não, acho que não é isso que... E quando entra nisso, acho que não é isso que ele quer, né? Assim, você já não está mais falando do que você gostaria, do que a outra parte gostaria, assim, acho que não é isso que vai ser aprovado. E aí, de repente, virou outra negociação. Virou um jogo de tentar adivinhar o que uma pessoa que está ausente ali que precisa topar, né? E é muito difícil, né? Porque às vezes você acaba... aqueles achismos que às vezes não se concretizam, né? Não é... Eu me lembrei de um caso, uma época, eu trabalhava para uma rede de supermercados. E aí tinha um produto que a gente vendia no supermercado que vendia muito, assim. Todo mundo compra em casa. Em determinado momento, a gente estava mudando os contratos, eu trabalhava na parte contratual, e a gente estava reformulando os contratos e tudo mais. E eu mandei o contrato novo, né, para esse fornecedor. Falei, olha, tá aqui o contrato novo e tal, não sei o que lá. E aí passou uns meses e eles simplesmente pararam de fornecer para a rede inteira, assim, uma rede gigante do Brasil inteiro. Não assinaram e pararam de fornecer. E aí começou a surgir várias questões. Não, eles brigaram com não sei quem, eles não querem mais, eles estão na rede concorrente. Diversas coisas. Até que a gente parou e chamou para uma conversa. E a gente descobriu que sempre tinha sido uma questão relacional entre eles. E o fato de eu ter mandado o contrato foi uma quebra. Então, ele entendeu como uma ofensa. Você não confia mais que eu vou... E era só isso, era só uma era uma rede gigante, um fornecedor gigante. Os dois gigantes, a gente ficou... Baseado em relacionamento. Eles queriam me matar, né? Porque a gente ficou semanas sem aquele produto.
E aí era só por isso, era só por uma questão de sentimentos. A hora que a gente sentou na mesa e explicou, falou, não, a gente tá fazendo isso com todo mundo, porque a gente tá regularizando a parte contratual, então, mas Totalmente continuamos, emocional. totalmente, continuamos confiando e tudo mais, voltaram. Mas no Brasil é quase uma ofensa você tirar o contrato da gaveta, né? Fala, vamos ver o que tá escrito em contrato, a pessoa fala, epa, não precisa disso. Exato, vamos resolver, né? muito cultural, assim. Eu trabalho bastante com agronegócio, quase não tem contrato. E são relações, assim, milionárias e eles não fazem contrato. E às vezes quando dá briga? Resolve no relacionamento. Então, esse é o problema, né? Assim, por isso que funciona muito a parte dos consensuais, né? Porque como tá muito ali, não tá formalizado, muitas vezes, juridicamente, é mais difícil de você provar aquela relação. Então, os consensuais ajudam bastante. Mas é esse o ponto, né? É cultural nosso achar que o contrato pode ser uma ofensa, né? Que você tá querendo colocar ali coisas porque você quer se precaver e tudo mais. E saber lidar, né? Porque isso é cultura. Não tem também como a gente falar, não, vamos mudar a nossa cultura. E aí é isso, numa cultura em que o soft relacional é a regra, quando você tem alguns poucos jogando duro, essas pessoas ganham. Exato, né? Exato. E eu não posso deixar de te perguntar a pergunta de sempre, que é, e com a inteligência artificial, o que mudou na sua área de negociação? O que você tem visto disso? Tanto de uso para negociação, enfim, acho que... O que a gente vem visto bastante é como a inteligência está ajudando as primeiras negociações da cadeia ali de prevenção de conflitos, né? Que é o que a gente chama de sistema de desenho de disputas. Então, é possível você criar um sistema de disputas dentro das empresas como uma forma de prevenção dos conflitos, ou, se os conflitos existem já, com uma forma de melhor resolução desses conflitos. Então, existe um e-commerce, por exemplo, que quando você começa a ter, você tem alguma queixa, algum conflito, e você entra em contato com a plataforma, o primeiro contato que você tem é com o robô. E esse robô, ele já é parametrizado em como que ele pode negociar, quais são os limites, né? O pior e o melhor cenário ali que a gente estava falando do mapa. Então, se você consegue, e muitos dos casos terminam já no robô mesmo. Então, você pode começar falando com o robô, que é a inteligência ajudando, e aí, caso você não consiga resolver seu conflito, aí sobe, por exemplo, uma mediação, ou se judicializa, aí tem todo um sistema integrado para resolver aquele conflito. Então, ele consegue ajudar nessa dinâmica inicial, né? Ou também, você pode usar a inteligência artificial durante a negociação como ali um partner thought, né? Alguém que vai estar um parceiro de pensamentos ali para te ajudar a criar cenários possíveis. Então, é bem legal. Por exemplo, você está ali se preparando para a negociação e você tem toda a sua estratégia. Você pode perguntar para a IA, por exemplo, tudo bem, se você estivesse do outro lado, aonde que estão minhas fragilidades? Qual pergunta você faria? Então, isso te ajuda, é como se fosse um brainstorm você e a máquina, né? Para você conseguir criar mais opções que podem acontecer e estar muito bem preparado. Bem bacana, já chegar, prevendo. Eu gostei desse lance de negociar com robô, assim, né? Já tem casos de robô e robô negociando entre si, não? Deve ter, né? Porque se o robô responde, você usa ali o chat GPT. Cria um robô também a gente pode criar uma startup que é para pessoa física que quer entrar em briga com os e-commerces, ela usa o seu robô, e aí o seu robô já está escolado. Melhor robô contra o e-commerce. E aí fica os dois robôs negociando. E ver quem ganha. Mas é literalmente isso, eles parametrizam o que pode fazer, né? Tem exato. Um risco de engenharia reversa, assim, das pessoas começarem a sacar, tipo, no robô você consegue estornar compra, tem sabe? Tem muito. Se você saca como que o robô atua, né? Então ainda tem alguém do outro lado, obviamente. Sempre vai ter, né? Alguém olhando e fala, pô, esse robô tá fazendo umas negociações muito ruins aqui. Acho que tem que sempre ter um fator humano ali, pelo menos dar uma checada, se... Às vezes, não todos os casos, mas de uma forma mais, né... E não sei se tem caso, assim, mas às vezes a pessoa consegue forçar o robô a falar alguma coisa ruim, aí ela pega, printa, fala, olha aqui o que esse atendente me disse e tal. Porque tem uns robôs que você consegue fazer ele te xingar, por exemplo. Você consegue... não, mas eu acho que esses robôs são muito, assim... Eles não se descontrolam. O emocional deles... Acho que é muito fechadinho, sabe? Entendi. Você coloca o seu caso e ele já te dá a margem que você tem direito ali da negociação inicial e você fala sim ou não, sabe? Não tem uma interação tão... Se você conseguir forçar ele a te destratar, ele tem uma falha. Imagina. Né? Porque aí a pessoa finge que nem sabia que estava falando com o robô. Fala, olha, o que eles me falaram? Um absurdo. Nossa, bem legal essa parte de negociação, assim, né? Você
talvez até não só em e-commerce, mas futuramente a gente veja agentes negociadores de outras coisas, né? Então, eu brinquei aqui de ter uma startup que faça isso para pessoa física, mas é super, assim, já tive que negociar com plano de saúde, já tive que negociar tanta coisa na minha vida que se tivesse um robô fazendo isso por mim, eu ia adorar. Exato, você coloca lá e deixa, depois só vai ver como que foi, como que funcionou. Muito bacana. E aí, para fechar, eu queria te perguntar de maneira super aberta mesmo, assim, tem alguma dica de ouro, algum conselho, assim, aquilo que as pessoas que estão escutando a gente não podem esquecer de jeito nenhum sobre negociação? Olha, tem vários, né? Mas acho que eu diria que o principal é preparar-se, né? Acho que preparação é o que vai fazer a diferença na mesa de negociação, o quanto que você se preparou antes de entrar na mesa de negociação. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, numa mesa de negociação, dê ao outro o que ele quer, de forma com que você saia melhor do que quando você entrou. Porque muitas pessoas entram na mesa de negociação não querendo dar absolutamente nada e só preservando o seu. E não é essa a dinâmica que você tem que buscar. A dinâmica que você tem que buscar é entender o que ele quer, tentar entregar o que ele quer, priorizando o seu. Que aí sim você consegue a melhor solução possível para aquele acordo, que muitas vezes só é possível na negociação. Não vai ser possível no judiciário ou na arbitragem, em nenhum outro lugar. Então, ter essa sensibilidade de dar ao outro o que ele quer, priorizando o seu, para mim, é o mais incrível dessa ferramenta. Nossa, sensacional. Sensacional. Gabriela, super obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. Adorei, foi uma aula, mais uma aula que eu tive contigo agora, gostei bastante. E para você que está assistindo a gente, que viu esse episódio, curtiu esse episódio, não esquece de deixar o seu like, porque isso reforça para a gente que a gente está fazendo um bom trabalho. Deixa os seus 5 estrelas se você está vendo no Spotify, deixa 5 estrelinhas ali que ajuda a gente e ajuda esse conteúdo também a chegar para mais pessoas. Como a Gabriela falou, o importante é que mais pessoas saibam negociar. Não é um conhecimento que você tem que guardar para você, o outro lado tem que ter esse conhecimento também. E não deixa de assinar o nosso canal, porque a gente está sempre com episódios novos aí para você continuar acompanhando aqui o Mesa de Produto. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.